paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao Foco na Lição. Hoje estudaremos a nossa primeira lição da revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2018. E eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Foco na Lição o nosso comentarista, o pastor César Rosa, que vai fazer a exposição desta aula e também preparou o PDF com o plano de aula. O PDF ficará aqui liberado para você baixar na descrição do vídeo. Pastor César, seja bem-vindo, o Senhor está com a palavra. A paz do Senhor, toda a nação madureira. Aqui quem vos fala é o pastor César Rosa. Me sinto muito honrado em estar aqui no estúdio do Foco na Lição para estudarmos a primeira lição da Betel Dominical do terceiro trimestre de 2018, que traz como tema Israel. E você bem sabe que Israel é a plataforma de todo o plano salvífico. Então vale a pena estudar a história dessa nação que mudou o mundo, mudou a nossa teologia e fez com que nós vivamos a graça do Senhor Jesus Cristo. Antes de estudarmos a lição aqui, eu quero agradecer, porque eu me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto que é a família Betel. Então eu quero agradecer ao nosso bispo primaz, doutor Manel Ferreira, presidente da editora Betel e presidente vitalício da nossa Conamad. Para nós é uma honra ser pastoreado pelo Senhor, o grande idealizador dos projetos da nação madureira. Quero também agradecer ao bispo Samuel Ferreira, nosso diretor executivo da Betel e presidente também da Conemad de São Paulo e pastor daquela grande igreja do Brás. O meu muito obrigado, que Deus possa abençoar o senhor de maneira sobrenatural. Quero também agradecer ao bispo Abner Ferreira, que é o diretor-geral da editora Betel, presidente da nossa igreja mãe, que fica aqui do lado dos estúdios do Foco na Lição. Se você não conhece ainda a igreja mãe, vem aqui, faça uma visita, visite onde tudo começou e você vai sentir algo de sobrenatural da sua vida. Meu muito obrigado ao senhor, ao pastor Luiz Prates, que é esse apresentador do Foco na Lição, um homem de Deus que tem nos dado todo o apoio, carinho, e em nome dele eu quero agradecer toda a família Betel, que tem nos ajudado, tem nos tratado com carinho. Parece que eu conheço vocês há muito tempo, de tão à vontade que eu estou. Muito obrigado aos professores, você que está aí segurando a corda em todo o estado dessa nação e até no exterior. Que Deus possa te abençoar grandemente, você professor da escola dominical, que Deus possa te usar na transmissão de conhecimento, sabendo que através da transmissão de conhecimento, Deus muda uma vida, e através de uma vida que é mudada, o mundo é mudado. Então, meu muito obrigado e jamais desista desse projeto de Deus, que é educar para uma vida melhor. A todos os professores da nação madureira, superintendente, Deus abençoe a todos vocês, receba com carinho a nossa gratidão, o nosso abraço, Deus abençoe a todos vocês. E aqui a nossa primeira lição, nós já estamos falando sobre o testemunho dos patriarcas. Quando nós falamos de patriarca, logo nos vem à mente os três ícones do Antigo Testamento, mormente a história de Israel. Por isso, o nosso textual, nós colocamos aí, que está em Êxodo 3:6, quando Deus fala para Moisés, eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha, meus queridos, para Deus fazer alusão a três homens como faz desses homens, você há de convir comigo que são homens que marcaram a história. E é por isso que a primeira lição, nós estamos estudando sobre estes homens. Se você tiver o privilégio, adquira o nosso livro, que é Israel, um povo, uma nação, uma história. Uma história que começa com uma nação e que também começa com o povo, e que esse povo começa através de uma vida, e que uma vida que começa através de um chamado de Deus na vida. Estou falando de Abraão, que é o primeiro ponto da lição, o chamado de Abraão. Você que conhece um pouco a história, você sabe disso. Imagine o lugar onde Abraão habitava, uma terra
de ídolos, politeísta, onde vivia num regime onde tinha muitos deuses. E, de repente, ele escuta a voz de um verdadeiro Deus que se revela para ele, e de uma maneira sobrenatural. E não é apenas uma revelação, é uma revelação que traz em si um chamado, e que esse chamado o leva a tomar uma decisão, que é a decisão da renúncia. Imagina o tanto que foi difícil para Abraão atender o chamado de deixar a parentela, a família. Quem sabe o seu projeto de vida estava sendo construído naquela localidade. E, de repente, diante de tantas vozes que ele escutava ali, ele escuta a voz do verdadeiro Deus e crê, a tal ponto de abrir mão de tudo e ir para uma terra que Deus ia mostrá-lo através da caminhada dele. Isso nos traz uma grande lição. Agora, você acha que Abraão tinha dimensão, hoje, quando nós vemos toda a história de Israel completando 70 anos como nação, você acha que Abraão tinha dimensão de onde o chamado levaria? Acredito que não. Mas ele creu, a Bíblia diz que ele creu no Senhor, e isso foi imputado como justiça. A fé que ele tinha nesse Deus era tão grande que ele renunciou. E eu quero aplicar isso à sua vida, que você também venha no mundo de tantas vozes que nós vemos hoje, a voz do capitalismo, a voz do materialismo, a voz da estabilidade, da facilidade da vida, que no meio de tantas vozes você também possa perceber, ter discernimento da verdadeira voz, que é a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, te chamando para um projeto bem maior. Sabe por quê? Porque o teu projeto, o alcance é mínimo, você só consegue visualizar aquilo que está na sua frente. Mas o projeto que Deus tem na sua vida vai muito além daquilo que você imagina. Mas para renunciar, tem que ter uma fé. E Abraão teve uma fé a tal ponto de ele largar tudo em prol de uma chamada. Não somente isso, a própria vida dele, veja bem que no contexto dele, ele queria passar a sua vida, a sua história para alguém. Mas a sua esposa era estéril. E, de repente, através da fé também, ele vislumbra o seu projeto de vida sendo concretizado. Por isso, Abraão foi um homem de fé. Mas agora imagine que diante da fé também tem o caráter de Abraão. Uma das coisas que vai nos destacar diante de uma sociedade tão pragmática é o caráter. E Abraão, ele é uma referência de caráter. Nós precisamos zelar pelo nosso caráter. Quando Deus escolhe Abraão, é algo da soberania de Deus, mas que nós poderíamos perguntar, o que Abraão tinha de tão especial? Tinha tantas pessoas na face da terra e Deus escolhe simplesmente Abraão. É porque Deus via em Abraão algo que ninguém conseguia ver. Muitas vezes nós, como os obreiros, ministros na casa de Deus, até mesmo professor de escola dominical, nós ficamos a nos perguntar, o que nós temos? Temos algo que Deus viu, e é o nosso caráter. Porque caráter é diferente de tudo. Assisti uma aula determinada vez que diz que caráter, do saudoso pastor João Colenda Lemos, que caráter é a impressão digital da alma. Então, o que nós temos mais de precioso é o nosso caráter. Abraão tinha caráter, e isso o levou a lograr das promessas de Deus na sua vida. Esse é o primeiro ponto da lição. O segundo ponto, temos aqui Isaque, que nós colocamos aí como cumprimento de uma promessa. Esse Isaque é o filho da promessa. É interessante, queridos, que muitas vezes nós, como pais, nós queremos passar bens para os nossos filhos. Mas no Antigo Testamento, o maior legado que um pai podia passar para o filho não é os bens, era a bênção e o conhecimento de Deus. Se você vê quando Davi estava com todo o trono estabilizado e ele já estava com tudo arrecadado para construir o templo, ele reúne Salomão e fala com Salomão o seguinte: conheça o Deus do teu pai. E Abraão aqui, já perto da sua morte também, surge Isaque, que é o segundo patriarca. Isaque, o interessante de Isaque é que Isaque não foi aquele homem que viveu à sombra do seu pai, baseado nas experiências do pai, não.
Isaac teve a sua própria revelação e experiência com Deus. Algo que muitas vezes falta hoje. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. E Isaac teve essa experiência. Imagine você, Flávio Joséfo chega a dizer que no ato do sacrifício, onde Deus pede que Abraão sacrifique seu único filho, Flávio Joséfo diz que Isaac tinha aproximadamente 25 anos de idade. O texto sagrado vai dizer que ele levou a lenha até o Monte Moriá. Então, deduz por aí que é uma pessoa já robusta, com força. Agora, imagina o que é um filho ver o pai indo para um sacrifício e, ao chegar lá, pergunta para o pai: pai, olha, está tudo aqui, tá? Tem lenha, tem altar, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz ali uma mensagem profética: o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. E vocês todos conhecem a história. Ali foi um dos primeiros momentos que Isaac teve uma revelação de Deus. Algo que iria acontecer depois no decorrer da vida. Porque quando houve fome na terra em que ele estava, a sua esposa teve o mesmo problema de esterilidade. E através de tudo isso, através dessas dificuldades, dos problemas da vida, Isaac não ficou apenas confiado no título que era filho de Abraão, não. Ele havia confiado inteiramente no Senhor. Que nós possamos, nos momentos de dificuldades da vida, olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para Deus, que Ele é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. E aí você pode dizer, qual o grande legado de Isaac? O escritor aos Hebreus coloca Isaac como aquele que é o elo de ligação entre Abraão e Jacó, entre o pai de grande nação e aquele que seria o Israel de Deus. O legado desse homem, que leva adiante o projeto de Deus, que nós venhamos ser também pessoas que Deus possa contar para levar o seu projeto adiante, que nós possamos ser pessoas que venhamos mostrar para as gerações futuras o verdadeiro Deus. Uma pessoa que recebe uma missão do Pai, mas que não deixa ela cair no caminho, mas que leva adiante. E com Isaac nós aprendemos isso, porque através da história dele, ele desenvolve também uma fé inabalável no verdadeiro Deus de Israel. O terceiro ponto da lição fala do terceiro patriarca, que é Jacó. Todos vocês conhecem quem foi Jacó. Quando se fala de Jacó, infelizmente tem um estigma em cima de Jacó, que é o enganador, que é aquele que usa de artifícios ilícitos para conquistar o que quer na vida. E quando nós vemos isso, a vida de engano que Jacó viveu, durante muito tempo, Jacó viveu essa vida de engano. Ele é uma pessoa pragmática, ele conquistava as coisas porque ele queria aquilo a qualquer preço, e para tanto ele usava de meios ilícitos para conseguir essas coisas. Mas o que me chama a atenção na história de Jacó, sabe o que é? É que um dia, tudo que ele plantou, ele colheu. Todo aquele engano do passado, quando ele foge por causa da sua vida de engano, e ele vai se refugiar na casa de Labão, durante 14 anos ele é enganado também. Então, tudo que nessa vida você planta, você vai colher. É a lei da semeadura. O escritor Paulo, quando escreve uma das suas epístolas, ele nos adverte quanto a isso, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, saiba disso, que na vida você pode fazer coisas ilícitas. É como Salomão mesmo vai falar no livro de Cantares, para os jovens: você pode andar segundo a vista dos teus olhos, você pode fazer tudo o que você quiser, mas saiba de uma coisa: Deus vai te trazer juízo sobre todas essas coisas que você está fazendo. Então, que nós venhamos aprender sobre isso, que Deus não precisa da nossa ajuda para concretizar os seus projetos. Deus é soberano para fazer as coisas acontecerem. Quando nós resolvemos pegar a direção da nossa vida e achamos que as coisas é do nosso jeito, nós estamos atropelando as coisas na nossa vida. E Salomão também vai nos dar um grande recado acerca disso em Provérbios, quando diz assim: aquele que toma posse da sua herança apressadamente, o seu fim não será bem.
Mas quando nós olhamos aqui, chega o tempo em que Jacó tem que se encontrar com o seu passado. E é aqui que eu gosto dessa história, porque Jacó começou de uma maneira terrível. O futuro que Jacó tinha da maneira que ele começou seria terrível. Mas quando Deus fala que é tempo dele voltar, era tempo dele ter um encontro com o passado. E encontrar com o nosso passado, querido, muitas vezes não é tarefa fácil. É encontrar com os erros, com os enganos, com as feridas, olhar na cara de quem traímos. Isso não é tarefa fácil. Mas Deus exige que Jacó volte. Agora imagine Jacó tendo que encontrar com o seu irmão que há anos atrás ele o enganara. Será que é fácil lidar com toda essa situação do passado? E é por isso que um ponto determinante na vida de Jacó foi o val de Jaboque. É interessante o val de Jaboque, porque o val de Jaboque ele passou com a família, mas a noite inteira lutando com Deus foi ele sozinho. Quero deixar uma palavra para você. Existem momentos da nossa vida que a nossa família vai nos ajudar. Mas existem questões do nosso passado que é só nós e Deus. A nossa família pode estar ao nosso lado, mas é nós e Deus. Existem coisas que carregamos no porão da nossa alma, como diz a psicologia, que é hora de nós abrirmos aquele porão, a chave do porão da nossa alma e expor. E aquela noite que Jacó luta com Deus, e aí é uma manifestação teofânica, e o próprio texto vai dizer que ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Agora imagina, ele estava com a alma angustiada porque sabia que o passado estava esperando. Eu costumo sempre dizer que questões do passado mal resolvidas se transformam em fantasma. E eu posso te dizer que aquilo é um fantasma na vida de Jacó. Tinha tudo na vida, mas o passado o assombrava. E é por isso que ele não abandonou, ele não deixou aquele varão, aquele anjo, enquanto não abençoasse. Agora imagine você, aquele homem saiu daquela luta mancando, marcado. E isso traz uma grande lição para nós. A marca, muitas vezes, elas são necessárias na nossa vida, porque aquilo ali é um divisor de alma. E na vida dele, quem sabe, cada vez que ele arrastava a perna, ele lembrava, foi através deste dia, foi através desta marca que eu virei Israel de Deus. Que você venha pensar nisso, meu querido professor, meu querido aluno, meu querido ouvinte. A história dos patriarcas não foi fácil. Mas cada etapa dela, nós aprendemos a lidar um relacionamento com um Deus que não desiste de nós. Um Deus que assume todo o risco do pacto. Quando Deus chama Abrão, é interessante quando Deus chama Abrão, Deus faz um pacto com ele. E se você olhar no capítulo 15 de Gênesis, você vai ver que Abraão, Deus, através da ordenança divina, ele parte animais ao meio e coloca metade de um lado, metade do outro e forma-se um caminho. Aí estabelece o Berit, que é o pacto hebraico. E ali, os dois tinham que passar para consumar o pacto. Mas quando você vai olhar o texto sagrado, Abraão não passa uma nuvem. Sabe o que eu aprendo ali? É Deus assumindo toda a responsabilidade do pacto. Ele chamou Abraão, ele chamou Isaac, ele chamou Jacó. Deus não é um Deus que aceita o pecado, que tolera o erro, mas é um Deus que é fiel à sua promessa e no tempo certo ele vai fazer cumprir. Então fica aqui a nossa primeira lição, que eu quero concluir dizendo que a história dos patriarcas foi fundamental na criação do povo, da nação e da história de Israel. O que dirá da teologia do Novo Testamento. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Muito obrigado, pastor César Rosa, pela belíssima aula. O Senhor contribuiu muito para nós, professores de EBD. E na próxima semana, nós estudaremos a lição 2, a escravidão dos hebreus no Egito. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.